A paz de Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Mais uma vez estamos aí para podermos pregar a palavra do Senhor. E hoje, mais uma vez, estamos aí com o nosso curso Discipulado, nosso Ministério OPA, que é exclusivo para esse ministério. Para poder, ou melhor, esse ministério é exclusivo para esse, enfim, para podermos ensinar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui, não queremos usar esse ministério para levantar a igreja, mesmo porque eu tenho a minha igreja. Esse ministério é simplesmente para isso, para podermos trabalhar na área evangelística, na área de evangelização, né? Nosso trabalho é evangelístico, então nós vamos usar esse ministério somente para esse fim, entendeu? Com esse fim. Já conversamos com os nossos líderes espirituais e deixamos bem claro para eles que nosso trabalho aqui é exclusivo para discipulado. E se você quiser que nós vamos à sua igreja, né, levantar esse trabalho e levar a ideia desse trabalho, é só nos contactar, é só nos mandar uma mensagem. Nós temos aí no nosso canal o link do nosso Facebook e também o contato do nosso número de telefone para poder você nos ligar e podermos assim conversar para nós podermos tratar desses assuntos. Bom, hoje o nosso curso é o curso a Batalha Espiritual. Hoje nós vamos para a terceira unidade do nosso curso, já está passando rápido, né? Passando rápido. Terceira unidade número 3, hoje vamos falar sobre planos para as pessoas. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso e eu tenho certeza que se você mesmo quiser, você pode acompanhar eles todos. Nós temos na nossa playlist todos os cursos, né? Já em ordem, só você entrar na playlist lá e devagarzinho, de um em um, você poder aprender junto conosco, tá ok? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre a questão da batalha espiritual referente às situações que vivemos no nosso dia a dia. Eu, particularmente, né, estou andando um pouco meio cansado. Hoje passei o dia muito cansado, né, a pressão muito grande. E a gente vive, não é fácil trabalhar nesta área ainda, ensinando sobre esta área que é a batalha espiritual, é muito mais complicado ainda, porque você está desvendando, iluminando as trevas que o diabo ele faz das nossas vidas, e aqui existe essa revelação na palavra de Deus. Bom, o primeiro ponto aqui Satanás, usa a natureza pecaminosa, né? Ele cria o problema e depois ele vai usar esse problema para poder nos afetar. Vamos lá? Durante todas as unidades, vamos estudar as formas específicas em que Satanás ataca os crentes. Conhecer as artimanhas nos ajuda a não cair nas armadilhas. Entender os perigos possíveis pode evitar caminharmos às escuras. No primeiro momento aqui, veremos, né, o aliado mais perigoso que Satanás tem. Nos demais, descobriremos como Satanás distorce a palavra de Deus, nos induz a pecar, promove a amargura, a cólera, buscando que desviemos os nossos olhos de Deus. Aí a pergunta é: quem é o nosso maior inimigo? Nós aí falamos na unidade atrás referente a isso, né? Quem é o nosso maior inimigo? Nós explicamos. E eu queria ler com você aqui, né, sobre essa passagem, né, que é muito interessante e é bom que a gente aprenda ela. E Tiago nos ensina, ou melhor, nos mostra, nos revela quem é o nosso maior inimigo.
Vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Então você abre aí a tua Bíblia, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler então? Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo que por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui, Tiago, ele revela. Então, se você for observar aqui na leitura bíblica, você vê que Tiago, a preocupação do diabo não é com Satanás, não é com o diabo, nem com seus demônios. A preocupação aqui de Tiago evidentemente, com os nossos próprios desejos, os nossos desejos, as nossas inclinações. Esta é a preocupação de Tiago aqui nesse texto. Então isso mostra que, evidentemente, que como ele estava preocupado, que ele não se preocupa aqui. Então ele evidentemente ele mostra e esclarece que nosso maior inimigo somos nós mesmos. É nossos impulsos, as nossas vontades. Já falamos aqui que o grande sábio Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 23, ele fala que sobre tudo que vem a guarda o teu coração, porque dele provém a vida. Então, o coração ele é sede da inteligência, ele é sede das emoções, ele é sede da vontade. Então, vejamos que o diabo ele trabalha nessas três áreas em nossas vidas. Primeiramente, ele entra na nossa mente, né? E depois que ele entra na nossa mente, ele vai nos levar e vai movimentar as nossas emoções. E as emoções vão levar a fazermos vontade nossa própria. O apóstolo, lá em Jeremias 17:9, fala que, ou melhor, Deus ele desafia a gente, né? Falando assim, o coração é perverso e enganoso, quem o conhecerá? Então Deus desafia você e eu, né, sobre essa questão de nós verdadeiramente não nos conhecermos. Por isso temos que tomar esse cuidado. Não vamos aqui entrar muito detalhe nisso, da questão da sede do coração, que é mente, emoção, vontade, porque senão a gente vai ficar muito preso aqui e o nosso tempo tem que ser resumido, né? Resumido, ok? Como já falei, nós temos os nossos recursos de filmagem, eles são bem precário. Então a gente está aí com o nosso celular que tem pouca memória, então a gente tem que gravar e sermos precisos naquilo que vamos explicar, para a gente não ficar aqui fazendo vídeos longos e infelizmente a gente vai perder aí não poder, né? O nosso celular é pouca memória. Bom, deixa para lá. Vamos lá. Agora, Paulo também, lá no capítulo 7, no versículo 15 até o 23, Paulo ele faz algumas ponderações sobre essa questão que Tiago fala aqui. Paulo ele fala que tem coisas que ele fazia que ele não entendia. Eu não entendo o que eu faço, ele fala lá, né? E ele fala que aquilo que eu desejo eu não fazendo. Então Paulo vivia um dilema. Então ele vivia uma grande batalha entre a vontade dele, entre aquilo que ele queria fazer e aquilo que não queria fazer. E sempre nós fazemos aquilo que nós não queremos e que às vezes nós nos lamentemos depois. E Paulo dá o segredo como resolver isso, né? Ele fala que a única forma de resolver isso é irmos até Cristo, nos firmarmos em Cristo. No curso A Mente de Cristo, nós temos lá como sairmos desse problema. Lá nós explicamos bem isso, são 12 unidades específicas
para podermos termos uma mente semelhante à de Cristo. Nós temos alguns homens na Bíblia que tiveram alguns problemas. Vejamos aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Temos Moisés, o homem mais humilde, né, abaixo de Jesus. Temos Sansão, o homem mais forte. E temos Salomão, o homem mais sábio. No caso de Davi, ele tinha o amor sincero por Deus, mas abandonou no momento de paixão. Quer dizer, deu um lapso nele lá e acabou ele cometendo um erro. E tudo porque às vezes nós não levamos a sério essa coisa chamada carne. Então, temos muito cuidado com isso. E Davi acabou cometendo um grande erro. Também, em sequência que nós lemos aqui, temos Moisés, o homem mais humilde, e diz a Bíblia que Moisés, ele era o homem mais humilde, mas, infelizmente, ele falhou, né? Ele falhou. Ele teve sua falha, mesmo e com toda essa questão de humildade, ele ainda falhou. E diz a Bíblia que, de alguma forma, um dos motivos que ele não entrou na terra primitiva, justamente por causa da sua exaltação, do seu orgulho e da sua soberba, que foi um lapso também na vida de Moisés. Na sequência aqui nós temos Sansão, com toda a sua grande força, ele acabou se deixando levar pelo seu inimigo mais íntimo, né? E acabou perdendo a força e, infelizmente, não conhecemos a história de Sansão, mas também foi um lapso também na vida de Sansão. E Salomão também, com toda a sua grande sabedoria, acabou levando pela questão imoral, né? Não resistiu à tentação que a qual rodeava ele, e ele também cometeu seus erros. Então, vejamos que esses homens eram homens que viviam uma vida comum com Deus, mas teve os seus lapsos. A Bíblia, isso eu acho fantástico, isso na Bíblia, que ela não tira, ela não vai de maneira alguma tirar essas questões no seu livro, para poder mostrar claramente e para nos ensinar, porque nós temos que aprender com isso, aprender com esses homens, né? Vamos lá? O inimigo da nossa natureza, nossa natureza pecaminosa, é o mais perigoso do que Satanás. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A natureza pecaminosa busca, primeiramente, os seus interesses. A natureza do pecado tem muitas manifestações, porém tem algo em comum. Todo pecado tem o desejo de buscar primeiramente seus próprios interesses, sem se importar com a vontade de Deus. Essa natureza focaliza apenas a satisfação, exaltação e benefício pessoal, prazer próprio e satisfazer as necessidades pessoais. Então, tem que tomar cuidado com a nossa natureza. Ah, mas pastor, está escrito na Bíblia, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo faz novo. Bom, se você prestou atenção no texto, e até no contexto você também precisa ler, está dizendo lá, se você está em Cristo, né? Aí ele está falando de você estar com Cristo. O contexto em si do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele dá essa ideia também, falar sobre a questão que Jesus ele veio para poder nos abençoar e para poder reatar a aliança com Deus. Você sai de Jesus, você sai do foco que é Jesus, automaticamente vai cometer erros. Tá ok, queridos? Então vamos entrar nessas questões não. Satanás desperta esse desejo diante de nós. Qual é a relação de Satanás com a nossa natureza? Como ele manipula esse inimigo em nós? Satanás pode fazer que alguém faça alguma coisa, exceto o caso de uma possessão demoníaca, porém ele pode incitar essas tendências herdadas do pecado. Ele usa as circunstâncias boas ou mais, persuasão agradável ou não, dá sugestões aos nossos pontos frágeis ou fortes, faz qualquer outra coisa que está à sua disposição para despertar em nós o desejo
que nos conduza a pecar. Esse é o caso. Nós temos aqui um exemplo de Pedro. Diz a Bíblia que Jesus chegou para Pedro, por sinal, primeiramente, e disse para ele assim, olha, eu vou ter que morrer. Aí Jesus, e Pedro fala assim, olha, eu não vou negar você, eu estou contigo. E Pedro disse, não, Pedro, você não vai estar comigo. Aí Pedro cismou que falou que teria, falou, olha, você vai me negar. E Pedro negou Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, temos que tomar cuidado com o que nós olhamos, que nós ouvimos, que nós vemos, porque isso pode ser uma forma de Satanás nos levar para a arapuca e nos fazer cair. Tomar muito cuidado com isso, não brinque com essas coisas, né? Não brinque com essas coisas, que é coisa muito sérias, né? Então a verdade é aonde estamos centralizando a nossa vida, né? Quando nós centralizamos a nossa vida em Cristo, vamos ter vitória. Quando nós centralizamos nossa vida em nós ou alguma coisa, nós vamos ter derrota. Satanás raramente trabalha com êxito nas áreas que as pessoas conseguem dominar. Esta verdade nos leva a outra conclusão. Porque Deus permite Satanás nos provar naqueles pontos fracos onde podemos facilmente falhar. Deus não deveria proteger-nos mais ainda em relação a esses pontos? Cremos que Deus assim permite por 4 razões, né? Nós vamos ver elas aqui agora, né? E vamos ver ela também como testemunho da prova que a qual levou até Pedro. Vamos lá? Primeira dela. Deus quer que nos livremos do domínio do pecado. Negação de Pedro o quebrantou e deixou de buscar a exaltação pessoal. Evidentemente, estava tão satisfeito de ter sido perdoado, de não ter necessidade de centrar-se mais em si mesmo, de que servia Jesus com o coração cheio de gratidão. Então, primeiramente, ele quer que nós nos livramos desse domínio, dessa coisa que a qual nos leva a errar, a pecar, a fazer coisas que nós vamos, depois que pecar, nos lamentar. É por isso que às vezes ele permite, porque nós temos que matar isso. Deus não vai tirar isso de você. Ele vai nos permitir cair, vai nos permitir a passar por situações semelhantes para poder a gente entender que nós precisamos dominar esta área. Se essa área é uma área fraca nossa, vamos dominar ela, vamos levar ela ao arreio. E não vamos largar o arreio de hipótese alguma. Por isso que você não vai poder parar de orar, não vai poder parar de vídeo, não vai poder parar de nada. Você vai ter que continuar trabalhando e focado em Cristo. Segundo lugar, e o caso de Pedro aqui, antes de falar segundo lugar, o caso de Pedro aqui foi essa situação. Pedro, ele teve consciência a partir de então, tanto que lá no capítulo 21, se fala a memória de João, que quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, ali Pedro começa a ter mais ponderação, começa a ter mais vigilância no que vai falar antes e pensa antes do que falar. Segundo lugar, Deus quer desenvolver o nosso caráter na área da tentação ao ponto de podermos chegar a ser como Cristo. Depois de ter sido traído pela exaltação própria, Pedro finalmente entendeu que o significava o sentido de servir e crescer como o Senhor. Pedro escreveu a sua carta aos crentes distraídos, dizendo, vivam como servos de Deus. Então, Pedro aprendeu a lição, né, da sua exaltação. Não, eu não vou te trair, não vamos entrar nessa, né? Vamos ser humildes, vamos servir ao Senhor. Então, Deus, ele quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer que você mesmo vença, porque nós temos potencial para isso. Deus sabe, Deus nos fez com esse potencial de vencer, de vencedor. Então, vamos nós nos focarmos nisso aí, tá ok? Terceiro, Deus quer preparar-nos para um serviço maior em seu reino. Algumas vezes, antes da negação, Jesus havia dito a Pedro que daria a chave do reino dos céus.
Contudo, Pedro não chegou a ser líder na igreja primitiva até que Deus o modificasse. Pedro não poderia assumir a responsabilidade que Deus havia reservado para ele até que aprendesse a dominar sua própria vida como Jesus o fez. Então, tem coisas que, tem lugares que para onde você vai, tem projetos de Deus para a sua vida, que é necessário que você seja provado agora, que você, se é para cair, caia agora. Se é para errar, erre agora, porque aonde você vai não tem condições de errar, tá ok? Então, dá glória a Deus porque você passou por uma situação agora, dá glória a Deus porque você passou e você aprendeu, e o mais importante é isso, é o que aconteceu com Pedro, né? O serviço que Deus tem para nós é muito grande, então por isso que às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para poder moldar essa personalidade nossa. Quarto e último, os crentes se recordam da sua dependência de Deus. A negação de Pedro o quebrantou de tal forma que deixou de buscar seu próprio desejo. Antes da cruz, estava tão seguro que estava fazendo o correto que repreendeu Jesus quando profetizou sobre a sua morte. No monte, perguntou se podia usar a espada, mas não esperou a resposta. Sacou a espada e feriu o soldado. Depois da negação, a vida de Pedro se caracterizou por descansar em Deus. O livro de Atos narra algumas ocasiões quando Pedro estava na prisão devido à sua fé e como colocou a sua vida debaixo dos cuidados de Deus. Então, ele aprendeu. Então, as atitudes que Pedro cometeu, os erros que ele cometeu, foi justamente uma forma de Deus mudar o caráter dele, porque Deus ia fazer na vida de Pedro coisas grandes. Tanto que fez, né? Mas isso foi preciso passar por algumas situações. Desenvolva um plano para vencer. A única forma de vencer qualquer área de tentação é reconhecer nossas fraquezas e entregando-as a Deus. Amém? Faça isso, tá, queridos? Depois eu quero deixar que você leia aí 1 Coríntios 10, 13 e Filipenses 4, 13. Número 2. Vamos lá, ponto número 2. Satanás distorce a palavra de Deus. Rapaz, vamos lá aqui, olhar com calma isso aqui. Isso aqui é muito importante nós analisarmos isso aqui. Vamos lá. Para descobrir a estratégia de Satanás com outras pessoas, precisamos estudar os ataques mais óbvios que aparecem na Bíblia. Satanás se aproximou de Adão e Eva no Jardim do Éden e seus planos contra Jesus na tentação do deserto. Em ambos os casos, a ação de Satanás foi ir contra a palavra de Deus. Primeiramente, vamos examinar aqui a questão que fez com Adão e Eva. Lembrando que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, isto é, ela é produtiva, ela é poderosa, ela é ativa nas nossas vidas. Então ele vai procurar fazer com que a gente estude. Não tem aquela coisa que você já ouviu assim, que a pessoa ela estudou teologia e quer usar a Bíblia para poder defender algumas teses e briga e assim assado. Então, toma cuidado com essas pessoas. Conselho de amigo, sai fora delas, que essas pessoas são perigosas e elas discutem, brigam por questões bíblicas, que isso não existe. Você não tem que brigar por questões bíblicas, acredite ou não. Por exemplo, alguém vai chegar para mim, eu faço assim, chega para mim e fala assim, irmão Wagner, olha só, a Bíblia fala sobre isso, olha, você aí eu vou falar para ele, você quer ouvir a minha tese sobre esse assunto? Você quer ouvir o meu entendimento sobre esse assunto? Porque eu não acredito. Bom, se você não acredita, então não vamos discutir sobre o assunto. Você verifica a palavra, eu não vou discutir, eu não brigo por isso, irmãos. Eu não brigo por isso. Uma vez eu cheguei, eu não discuto com o testemunho de Jeová, um dia eu cheguei num determinado lugar,
E a irmã foi, estava discutindo, não assim, brigando, não, uma discussão, estava ali duas pessoas opostas, né? Um era testemunho de Jeová, e aí começaram a discutir. Aí a irmã vai em cena: ô pastor Wagner! Esse caramba, eu pensei, meu Deus do céu, vai me colocar no fogo. Eu fui, disfarcei e caí fora. Porque eu não sou desses que discute biblicamente. Porque tudo que o diabo quer é isso, né? E nós temos que evitar isso. Agora vamos lá. A Bíblia fala aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, é bem claro já, a Bíblia é bem clara, esclarece que ela é útil para isso, para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda a justiça. Paulo deixou isso bem claro. Agora, olha o que Satanás, ou melhor, olha o que Deus primeiramente falou para o homem. O Senhor Deus, Gênesis 2,16, olha só. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, qual foi a palavra de Deus ali? Não coma. Deus sabe. Se Deus falou para você, não vá, não faça, não fale, então, vamos fazer isso. Então, hoje, se nós formos fazer aqui uma pregação, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós iríamos dizer assim: olha, aquela palavra que você falou na hora errada foi como você estivesse comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai trazer problemas. Queridos, a palavra de Deus, quando ela é pregada adequadamente, dentro da vontade de Deus, ela vai produzir salvação para as pessoas. Em alguns casos, pode sim fazer um efeito colateral. Como assim? Ela vai levar alguém a perseguir você, etc. Mas não vai haver discussão. Mas para outras pessoas vai haver salvação, né? Agora, o que Deus disse aqui para Adão e Eva? Não coma. Temos um caminhão de árvores para comer, mas essa aqui você não vai comer. Agora, o problema todo é que a advertência que Deus deu ao homem era para ser guardado. E a advertência que Deus sempre vai nos dar é para a gente, na verdade, guardar. O problema hoje é que a gente tende, de todas as formas, sempre fazer aquilo que Deus não falou. E aí entra aquela: Deus me disse. Foi Deus que disse isso mesmo? Eu fico preocupado quando as pessoas falam: Deus falou comigo hoje. Foi Deus que falou mesmo? Porque a palavra de Deus tem que ter toda a coerência que Deus te disse dentro dessa escritura aqui. Se não tiver coerência aqui dentro, não tiver dentro desses padrões aqui, e tem que ter detalhe. Você tem que lembrar que a Bíblia, ela interpreta a si própria. Não precisa de nenhum intérprete da Bíblia. Um intérprete expert, um homem que interpreta a Bíblia. Oh, meu Deus do céu, esse cara não, sai fora disso. Ela interpreta por si própria. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a entender ela. Ela é escrita e ela tem que ser entendida no contexto. O que diz o contexto do que Deus falou, né? Para você, vamos entender o contexto, é assim, tá bom? Não vamos aqui entrar em detalhe, porque eu não estou aqui para ensinar hermenêutica, mas se você quiser uma aula de hermenêutica, a gente prepara aí a matéria e vai dar na sua igreja em nome de Jesus. Eu gosto de falar sobre hermenêutica. Agora, o interessante é que, ao ver que a serpente apenas usou 2 vezes, né? E porém, as suas palavras, elas estavam destinadas a provocar o quê? Uma dúvida em relação à palavra de Deus. Então ela usou 2 pontos para poder
fazer todo aquele estardalhaço e criar todo aquele problema. Então o diabo precisa de muita coisa para poder, de muita palavra para poder fazer grandes estragos, não. Ele aqui, no caso aqui, com Adão e Eva, ele usou apenas duas. A primeira delas, de que modo Deus disse. Então, como é que foi que Deus falou? Aí eu vou dar assunto. Deus falou para que não coma de todas as árvores, que coma de todas as árvores do jardim, menos da conhecimento do bem e do mal. Porque se eu comer, eu vou morrer. Então a primeira pergunta de Satanás foi: de que modo Deus disse? E Adão foi lá, a Eva foi lá e falou o que Deus disse. Certamente não vai morrer, não. Deus não quer que vocês abram os seus olhos para ver. Deus como Deus, ele falasse, Deus é egoísta. E entendeu isso. Então, não foi muita coisa para isso. Ele não precisou falar muita coisa para Eva e para Adão, e nem para Adão e Eva. Ele apenas usou, e apenas colocou dúvida, e aquela dúvida o levaram a cometer aquele ato. No caso de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, foi a mesma forma, né? Ele usou a mesma estratégia. Gente, o diabo só muda de palco, de cenário, mas a estratégia, a forma dele se apresentar a nós, ela é as mesmas. E infelizmente nós ainda caímos, é como diz aquele golpe aí do celular, né? Você vai lá e fica caindo no golpe desses caras aí que fica tirando dinheiro, roubando dinheiro do povo aí, e pessoas ainda são inocentes, caem nesse golpe. E a mesma coisa está acontecendo hoje. As pessoas ainda caem nos golpes de Satanás, nas estratégias de Satanás. Então temos que tomar esse cuidado, queridos, em nome de Jesus. Vamos sair dessa ideia, vamos olhar para a Bíblia. Né? Infelizmente nós caímos, eu falo isso, eu estou incluído, como todos nós estamos incluídos nisso. Amém? Ele usou também com Jesus. Quando na segunda vez lá, quando ele leva ao pináculo do templo, né, diz lá que tinha 70 metros, ele fala assim: atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos da ordem. Ele cita o Salmo 91 para Jesus fazer uma loucura, mas Jesus falou assim: não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É verdade? Amém? Vamos nós ficar ligados aí, queridos, em nome de Jesus. A narração da tentação de Jesus, do Evangelho de Lucas, é a segunda das três tentações. Jesus pegou, né, como já falamos, e o levou ao templo para ser tentado. Embora haja debate concernente à interpretação dessa tentação, vemos claramente que Satanás estava tentando Jesus a provar Deus, para forçá-lo que manifestasse a sua promessa de proteção. Contudo, Jesus sabia muito bem que tentar a Deus é pecado. Respondeu a tentação de Satanás, mencionando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Aí podemos chegar a duas conclusões. A primeira dela é: Satanás pode usar a Escritura e com isso procura nos confundir. Se fez isso com Jesus, não temos de admitir que provavelmente fará mau uso da Escritura conosco também. Algumas vezes Satanás nos desvia facilmente para que ele conhece mais nós do que a Escritura. Conhece o bastante para ser perigoso. Queridos, quer ver uma coisa que o Satanás hoje tem levado muitas pessoas ao erro? As pessoas não vão para a igreja e usam a seguinte expressão, as palavras, o entendimento deles. A Bíblia não diz que eu tenho que estar na igreja. A Bíblia
fala que nós temos que adorar o Senhor em todo lugar. Satanás está colocando isso na cabeça de muitas pessoas. Ele está usando a Bíblia, mal interpretada, para poder fazer isso na mente das pessoas. Ele quase fez isso comigo. Eu estou falando isso porque eu estou falando isso porque eu estudei para isso, não. Eu estou falando isso por testemunho, porque eu vivi isso e Satanás quase me levou para esse caminho, usando a Escritura. Cuidado, tome cuidado. Conselho de amigo. A segunda conclusão é: assim como Jesus, devemos conhecer suficientemente a palavra de Deus para responder aos ataques de Satanás. Antes de conhecermos o conteúdo, devemos saber como interpretá-la de maneira adequada. Texto com texto, e vamos ver o que Deus está querendo dizer conosco realmente. Vamos lá. Aqui no lado nós temos alguns princípios básicos para a interpretação bíblica. Escute aí. Primeiro, leia o texto. Segundo, use o recurso de estudo apropriado para compreender o contexto histórico e cultural da passagem. Detalhe, viu? Terceiro, entenda o tipo de escritura que estuda: evangelho, carta, profecia e etc. Entender que tipo está lendo. Porque tem coisas que você lê que você acha que é profecia, mas é uma palavra dada em forma de carta, né? Tem que entender o tipo, senão você vai ter problemas, entendeu? Ok? Eu não posso aqui dar detalhe porque o tempo está sendo difícil hoje, né? E nós temos muita coisa para falar ainda. Quarto lugar, procure entender a intenção do autor ao escrever o livro. Quinto, leia a passagem em seu contexto do livro onde se encontra e relação da Bíblia como um todo. Sexto, submeta-se aos ensinamentos mais claro e frequente para informar-se sobre as passagens obscuras. Então, se você realmente quer que a gente detalhe isso para você, é só nos convidar aí, nós estamos à sua disposição, tá ok? Como já falei, estou liberadíssimo por Deus para poder fazer a obra dele, né? É só a gente agendar aí, e com certeza estamos à sua disposição. Mas tome esse cuidado, hein? Não entra nessa Satanás que está usando a palavra de Deus de forma torcida, né, para poder nos enganar. Terceiro ponto agora do nosso estudo é: Satanás nos tenta a pecar. Provavelmente não nos surpreenda que um dos planos primários de Satanás é tentar os cristãos a pecar. Estamos em batalha com 3 inimigos. Quem são eles? O mundo, a carne e Satanás. Com o mundo se desvirtua pelo pecado. Com as pessoas tem inclinação natural para pecar. Então não devemos estranhar que Satanás procure tirar vantagem desses assuntos. Vamos tomar cuidado, que ele sempre vai usar o mundo, a ideologia do mundo, e depois que nós entramos, lembra que nós falamos sobre assédio do coração, que é pensamento, emoção e vontade? Ele vai usar o que? A ideologia, colocar na mente. Por isso que eu falo que quando se fala da marca da besta, né? Ela tem eu não acredito que será um número que alguém vai colocar na testa da pessoa. Não acredito nisso. Mas será a ideologia que vai ser implantada, impregnada nas mentes das pessoas, e com isso vai fazer com que elas colaboram com o sistema que Satanás vai criar, que o anticristo vai criar na grande tribulação. Por favor, só vou dar ponto aqui e não vamos falar sobre esse assunto porque também é um assunto escatológico que merece mais atenção. Mas a mente, ela é o primeiro lugar, a ideologia. Depois que mexe com a ideologia, mexe com a carne. Porque aí, mexeu com a carne, aí a vontade será exatamente para o mundo. Esse é o processo que Satanás trabalha nas nossas vidas, né? Então vamos lá. A palavra é essencial.
Ela é a luz para o nosso caminho. Necessitamos conhecer a palavra de Deus para saber como viver uma vida cristã frutífera. Aqui nós temos duas palavras aqui interessantes. O Salmo 119, versículo 15, diz assim: afasta-te de mim o que pratica o mal, quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Aleluia. Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E guardar a palavra no coração significa incluir crer na palavra, memorizar a palavra, viver a palavra. Amém? Deu para entender? Então vamos lá. O que é guardar a palavra? Crer, memorizar, viver. Vamos lá. Temos alguns passos aqui para isso. Né, que o diabo vai tentar a gente nesse ponto. Primeiro passo: o inimigo nos envolve em uma conversação. Como é que ele vai tirar a gente do foco da palavra? Numa conversação. O que ele fez lá com Adão e Eva? Ele envolveu eles numa conversação. Por isso que a gente tem que ter em mente o seguinte, vamos lá, temos aqui um exemplo aqui, no nosso livro, de uma conversa de Satanás com o crente. Vamos lá. Satanás fala: vai em frente, o pecado não dói, não fizeste nada. Aí o crente vai falar: mas não sei se devo, ainda que provavelmente não doa tanto, ao menos não vou ferir ninguém, a não ser a mim mesmo. Aí Satanás vai conversar com ele de novo. Responde: é verdade. Depois ninguém vai ficar sabendo. Aí o crente vai falar de novo: possivelmente posso escondê-lo. Satanás pensa nos prazeres que vai desfrutar. O crente fala: é claro, vai ser divertido. Satanás fala: pensa o que você vai perder. Entendeu agora? Isso aqui é apenas em tese o que acontece no nosso dia a dia. E temos que tomar cuidado, tá ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 versículos, né, que a gente vai aqui dizer, por exemplo, em 1 Coríntios 6,18, o que Paulo fala? Fuja da imoralidade sexual. Em Tiago 4,7, ele fala: portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mateus 26:41, Jesus disse: vigie e ore para que não caiam em tentação. 5 aqui, 5 verbos: fugir, submeter a Deus, resistir ao diabo, vigiar e orar. Esse é o processo, tá ok? Você dentro desse princípio, dentro desses 5 verbos aqui, você vai ficar ok com Deus. Segundo passo: o inimigo se concentra no que estamos perdendo. Eita! Deus deu a Adão e a Eva acesso a todas as árvores do jardim, advertindo-os que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está perdendo, rapaz, aquela árvore. Olha só que coisa gostosa. Olha que árvore boa. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. A estratégia não muda. Ele continua trabalhando nessa área ainda. Continuamos, terceiro passo. O inimigo faz com que o pecado pareça bom. E aí que está o problema, né? Quando as coisas parecem que está bom. Tome cuidado. Agora, como responder à tentação? Temos aqui 5 formas de nós correspondermos à tentação. Está sendo tentado? Está sendo manipulado pelo diabo? O diabo está usando... Vamos lá. 5
forma de responder à tentação. Primeira, corra até Deus. Quando Satanás quer que conversemos com ele, em vez disso, escolha falar com Deus. Você não falar com Deus, então Satanás vai falar com você. Então, fale com Deus, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, esteja sempre em oração ao Senhor e corra para Deus, até Deus. Primeiro, né? Segundo, concentre-se nas bondades e nas bênçãos de Deus. Quando Satanás o induz a ver o que perderá, relembre as bênçãos de Deus. Reserve um tempo para pensar em tudo que Deus tem feito por você. Então, quando você fica ali sendo influenciado, estou perdendo com isso tudo, né? Existe aquela ideia que a pessoa que quando nasce do Evangelho, ele vai para o mundo para desfrutar do mundo. Eu não posso perder essa. Mas lembre do que Deus tem feito por nós, as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Vale a pena resistir isso tudo. Terceiro, lembre-se das consequências do pecado. Olha, o inimigo faz com que o pecado pareça atrativo, mas as consequências são devastadoras. Pense que representa ter prazer momentâneos e que levarão sofrimento eternos por causa da desobediência. Então lembre que o pecado, você vai ter sequência, pensa nas consequências que você vai ter. Quarto, assegure-se de dar graças a Deus por protegê-lo quando lhe deu forças para derrotar o inimigo. Amém? Agradece a ele. Quarto ponto do nosso livro. Satanás promove a amargura e ofensa. Lembra? Né? Primeiramente, ele das 7 do coração: pensamento, emoção e vontade. E aí ele entra na mente, entra nas emoções, e essas emoções vão ser dominadas e ele vai promover amargura, vai promover ofensa, ódio e assim por diante, né? Uma palavra difícil: devemos perdoar aos outros, né? Eu quero ler uma passagem bíblica com você aqui agora, ok, meu irmão? Vamos lá, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É o dever de casa para você, eu vou ler contigo aqui agora e você vai fazer o seu deverzinho de casa. Capítulo 6, versículo 40. Capítulo 6. Capítulo 5, perdão. Mateus capítulo 5, versículo 43 até o 48. Vamos ler? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, não muda nada, entendeu? Então, temos que ser semelhante a Deus. Jesus, na verdade, ele tinha consciência de que tudo que estavam fazendo contra ele era uma influência diabólica. E ele, quando chega na cruz, a primeira palavra que ele fala é: Pai, perdoa. Ele não sabe o que fazem. Amém? Então, perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos lá.
O que esse tema tem a ver com a guerra espiritual? Primeiramente, Satanás quer que vivamos em desobediência e não perdoar é desobedecer. A obediência demanda perdão aos outros, mesmo quando nós não sentimos que devemos perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de ação. Entendeu? Agora, amar não é sentir, amar é fazer, é perdoar. Amar é amar mesmo. Não precisa de sentimento para isso, para amor. Segundo, perdoar é uma marca da pessoa com quem tem perdoado muito. Nós modelamos o amor de Deus e desse amor enfraquecemos a influência de Satanás quando perdoamos quem nos perdoou. Perdoamos como Deus nos perdoou. Então, está aí o exemplo. Você pega e a forma de você ser igual a Deus, você quer ser igual a Deus, então você tem que perdoar. Então, a marca do cristão é o perdão. Ok? Terceiro, o nosso testemunho através dos relacionamentos enfraquece quando decidimos não perdoar. De acordo com Deus, os relacionamentos são testemunhos da obra de Deus em nossa vida. Por exemplo, o mundo conhecerá que somos de Deus de forma que demonstramos uns aos outros. Os relacionamentos do matrimônio são um modelo de amor de Deus pela sua igreja. Honramos a Deus levando as cargas dos outros. Obviamente, a amargura e o ressentimento danificam as relações e também impedem o cristão a testificar essa relação. Certamente Satanás se agrada quando isso acontece. Então você quer enfraquecer Satanás? Então perdoa o teu irmão. É simples, nada mais do que isso. Por fim, quarto e final, a amargura e a ofensa podem nos controlar, isto é, podemos viver atados à nossa dor e nunca experimentar plenamente a liberdade que Cristo oferece. Se que Satanás pode dirigir nossa atenção à amargura e à ofensa, estamos desviando nossos olhos de Deus. Nunca é bom afastar nossa atenção de Deus e dirigir a outro lugar. Então, as ofensas, na verdade, e essas questões de sentimento, sempre quem vai levar o pior da história é quem sentem, quem vive esse ressentimento, quem vive esse ódio. Como começo o processo de perdoar? Vamos lá. Peço 2 ou 3 pessoas que orem em favor sobre esse assunto. Como Satanás não quer que os crentes perdoem, ele batalhará fortemente contra você. Conseguir uns companheiros de oração pode lhe prover força adicional para enfrentar e ganhar a batalha espiritual, ok? Vai lá, pede alguém para te ajudar você em oração. Segundo, regozije-se com o perdão que Deus lhe deu. Quando você reconhece a graça de Deus contigo, será mais fácil oferecer esta graça a outro. Deus tem perdoado várias vezes. Você deve perdoar os outros. Porque Deus te perdoou. Terceiro, lembre-se que o perdão não justifica a má ação, não dá permissão para que a pessoa lhe ofender novamente. Deus perdoa os seus filhos pelo mal, porém, mesmo assim você tem que responder ao seu pecado. Ainda que não tenha perdoado, ele nos diz, vá e não peques mais. Vamos lá. Entendeu agora? Então, a questão aqui, amados, é você perdoar as pessoas. Agora, isso não justifica que a pessoa vai te fazer mal novamente. Que tem que fazer sempre mal a você. Não, nem isso. Não estou falando sobre essas questões. Perdoar, na verdade, não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquela pessoa, mas você não sentir amargura, ódio dela. Olhar para ela com um olhar de misericórdia, mesmo que ela te fez mal. Vamos lá, quarto. Decida se vai perdoar ou desobedecer a Deus. Se Deus quer que perdoemos uns aos outros, fazer menos do que isso é desobedecer. A desobediência nunca traz alegria e paz. E logo o espírito desobediente carregará apenas dor e desgosto. Bom, já falei, quem sofre é você. 5.
Tome a decisão de perdoar sem se importar com os sentimentos. O amor poucas vezes está separado das emoções. Porém, tomar decisões de amor não depende das emoções. Pode ser que você sinta que não deva perdoar, mas também pode tomar a decisão inteligente de fazê-lo em obediência a Deus. Deus muda o coração quando o seguimos fielmente. Porque a emoção em si vai dizer que não, porque você está movido, né, daquela situação que você passou com aquela pessoa. Mas você decide amar. Isso é o bastante. Sexto, ore pela outra pessoa. Novamente, Jesus é o nosso modelo, né? Orou por aqueles que crucificaram, né? Pai, perdoa eles, ó Senhor. Quando pedimos a Deus que estenda a sua graça sobre as pessoas que nos feriram, começamos a perder a nossa animosidade e ressentimento. Deus sustenta a nossa vida quando em nossa fraqueza decidimos parecermos mais com Cristo. Então, outra forma também boa, como você pode começar a perdoar, é você orar. Começar a ter o hábito de orar pelas pessoas a qual te ofendeu. Isso é muito bom. Sétimo e último, seja responsável diante dos seus companheiros de oração. Mesmo quando o ofensor tenha sido perdoado, o inimigo pode tentar que você se concentre nas feridas passadas. Ele quer que vivamos derrotados para poder causar novamente a dor na nossa vida. Mantenha-se em comunicação com seus companheiros em oração e procure o apoio espiritual deles quando o inimigo atacar. Então, não perca e não saia do trabalho de oração. Não saia perto dos seus companheiros de oração, continue pedindo eles para orar por você, te ajudar em oração, né? Nós chamamos isso de, fala assim, olha, nos dê uma cobertura de oração referente a esse assunto que estou passando, eu preciso perdoar os meus inimigos. Último, quinto tópico, Satanás nos tenta para que percamos o foco, né? O foco. Olha o que diz as Escrituras, Mateus 6, 22 a 23. Os olhos são as candeias do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas. Se você está com trevas, meu irmão, então você já está em escuridão. Satanás cuidará de desviar sua atenção do Senhor. Então esse é o primeiro passo dele, tirar a visão de Jesus sobre a sua vida. É por isso que o autor dos Hebreus fala que olhando para Jesus, que é autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé. Quer ver uma coisa boa para você não entrar nessa questão toda e não desviar sua atenção? Eu sempre falo que a melhor forma de você conseguir vencer Satanás é quando você tem a disposição e o carinho e a prontidão de servir o seu próximo. Isto é, ser servo do seu próximo. É tão bom isso. Essa forma, essa atitude que você toma, faz com que você olhe para Cristo, viva conforme Cristo. E aí, quando você vai servir o teu próximo, você vai tirar essa ideia de que ele é teu inimigo. Então isso é muito bom, é uma estratégia boa. E Jesus ensinou, isso é ensinamento de Jesus. Nós, quando formos chegar lá o próximo período agora é a liderança de Jesus. Vamos falar muito sobre isso, viu? Fique ligado aí, tá? Amém, queridos? Vamos nós terminar mais um trabalho de oração. Tenho certeza que tudo que nós aprendemos hoje tem muito a ver com aquilo que Deus quer nos ensinar, ok? E não vamos entrar na tática do diabo, não vamos entrar, né? E vamos nos focar em Deus, vamos ficar presos no Senhor, como diz lá o apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 10, ele fala
para nós aprisionarmos a nossa mente na obediência a Cristo. Amém? Vamos aí nos prepararmos para a quarta unidade. Eu tenho certeza que será muito bom. Eu já li aqui o tema, não vou dizer para vocês não, mas já li o tema aqui, é muito bom, ok? Que Deus abençoe você e fica o lembrete, o céu é o nosso limite e que a bondade e as misericórdias do Senhor venham nos seguir, está conosco, por onde quer que nós viemos estar e que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Até a próxima unidade, em nome de Jesus. Amém.